churches that got all tied up and everything, he used to come forth with the Word of God and reveal the thing out. Onde a igreja tem tudo isto enredado e tudo mais, ele tem que vir com a palavra de Deus e revelar a coisa. Because he is to restore the faith of the children back to the Father. Porque ele restaurará a fé dos filhos aos pais. The original Bible faith is to be restored by the seventh angel. A fé bíblica original é para ser restaurada através do sétimo anjo. Now, oh, how I love it. Agora, como eu amo isto. All the mysteries of the seals that the reformers never understood fully. Todos os mistérios dos selos que os reformadores nunca compreenderam plenamente. See? Now, look at Malachi 4, just a minute. Vem, agora, veja Malaquias 4 só por um momento. You just mark it down. Bem, você simplesmente anote isto. He is a prophet and restores the original faith of the fathers. Ele é um profeta e restaurará a fé original dos pais. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Lucas capítulo 5, verso 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudesse levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios.
nós queremos cada dia ser tocado, alcançado, movido por sua palavra. Venha e ajuda cada um de nós, a congregação presente e os demais que nos ouve, que o Senhor pode alcançá-los e tocá-los também com a mesma palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentados. Eu os perdoo. Nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus através da mensagem do profeta. Está na palavra falada, é a semente original, segunda parte, do 74 ao 151. Isto é, tem 74, 148 a 151. Para podermos entender que só a palavra pode perdoar pecado. É a palavra que perdoa pecado. E a gente tem que acompanhar os acontecimentos bíblicos para vermos que tempo aquele dom estava na terra para perdoar pecado. A igreja mãe, chamada pela Bíblia a velha mãe prostituta, ela afirma que tem poder, ela alega que tem poder para perdoar pecados. O parágrafo 74, a palavra falada é a semente original, o irmão Brana diz: agora, essa velha mãe prostituta, eu vou voltar a ela em 1 minuto. Ela alega ter poder para perdoar pecados. Mas você não é julgado através de suas alegações. Você não é conhecido através de suas alegações. Você é conhecido através de suas obras. Isso não é o que eu digo ser, o que eu alego ser, mas é as nossas obras do dia a dia, o que nós fazemos é que mostra o que nós somos. Mas a igreja, ela afirma que ela pode perdoar pecado. Por isso, seus sacerdotes perdoam pecado. Você confessa a eles e eles perdoam. Agora, vamos ver onde essa verdade é estabelecida na Bíblia e que não é para ser feita através da igreja que diz que ela pode perdoar, mas sempre é a palavra manifestada em carne no dia, que é o dom de Deus enviado à terra no tempo certo para poder perdoar pecados, e esse dom é reconhecido por poucos. Nós temos que notar isso, não é todo mundo que reconhece um dom. Você tem um dom de cura, todo mundo reconhece. Mas o dom de perdoar é diferente. Não é um dom carismático, estamos falando aqui de um dom que é a palavra manifesta do dia. E nós vamos provar, tanto pela Bíblia como pela mensagem, o que o irmão Brana ensina sobre isto. Ela alega ter poder para perdoar pecados, mas isso só vem através da palavra. Isso é correto. Somente Deus pode perdoar pecados. É isso correto? Não disseram isso aqueles fariseus? Qual o problema com aquele bando de hipócritas cegos? O irmão Brana falando com respeito a eles. Por quê? Porque eles não viram que aquela era a palavra de pé com eles.
Aqueles fariseus, eles disseram, como ele blasfema desse jeito, dizendo ao homem, perdoados estão seus pecados? Quem perdoa pecado é Deus. Eles não reconheceram Deus, palavra em carne. Eles não reconheceram aquela manifestação que perdoava pecado. Aquela podia perdoar pecado, porque era uma manifestação de Deus. Era um homem, mas era um homem Deus. Certo? Então, o irmão Branham continua dizendo, ele é a palavra, glória a Deus. Esta é a razão pela qual ele podia perdoar pecados. E se ele é a palavra, no princípio é a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo deveria ter dito a Escritura diferente. Vamos aqui dar uma interpretação como creem os dualistas. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um filho de Deus. Mas a Bíblia diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não era um filho é o homem. Por isso que sempre eles não conseguem ver Deus, porque Deus está escondido no véu de carne. Deus saiu daquele véu de texugo do Velho Testamento. Deus saiu de trás daquilo. Quando ele veio aqui, ele já estava num véu de carne. Quando ele nasceu na terra, ele estava num véu de carne, e eles não puderam vê-lo. Ele estava de pé diante deles, mas eles não puderam vê-lo. Vamos confirmar aqui. Esta é a razão pela qual ele podia perdoar pecado. Ele era Deus. Ele era a palavra manifesta. Isso daqui todos nós sabemos que é Jesus Cristo. Certo? O 148, a palavra falada é a semente original, segunda parte. Eu sei que a prostituta alega isto, e eles perdoam pecados através do seu poder denominacional. Esse é o poder da Igreja Católica. Diz que perdoa pecado, e as pessoas creem. E as pessoas pagam por aquilo, para tirar gente do purgatório, almas do purgatório. Contudo, é tudo contrário às Escrituras. Mas vejam os seus filhos. Vamos voltar. Ela, como uma prostituta, alega isto. Ela alega ter o poder de perdoar pecados. E ela tem um poder denominacional. Aí o irmão Branham vem e diz, mas veja seus filhos. Como que você pode perdoar pecado desta forma? Veja seus filhos. Em cada salão de dança. É os filhos da prostituta. Se você perguntar, eu sou isso, eu sou aquilo. Ver seus filhos, cabelos cortados, falando das mulheres, pintadas como palhaços. Olha, não era fácil as mulheres gostar do profeta, não. Os homens fora vivendo com as esposas de outros homens, flertando pelas ruas, isto é, com outras mulheres, as mulheres com os outros homens, tendo banho misto, tudo mais, e dizer que perdoa pecados. Claro, eles perdoam pecados a seu próprio modo, mas seus frutos mostram o que são. Não é correto para eles, não, senhor. O que elas fazem? Elas usam shorts, cortam seus cabelos, usam maquiagem. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Então, como que a igreja pode perdoar pecado estando nessa condição? Seus membros estando nessa condição. Então, não é para ela. Deveria entender. Quando Jesus disse para Pedro, se vocês perdoarem, estão perdoados. Se vocês retiver, os pecados serão retidos.
Aí eles aplicam aquilo para a igreja. Não é a igreja. Ele estava falando para um homem que podia ter um ministério, o dom de Deus para aquele tempo, para perdoar pecados e até transferir aquilo de Cristo, o que foi o que Cristo disse. Se vocês perdoarem, estão perdoados. Se vocês retiverem, quer dizer, se vocês não perdoar, não estão perdoados. Mas é pelos frutos que se conhece. É isto que são. A semente denominacional dá o perdão denominacional. Isto é exatamente correto. Deus disse, deixe a palavra produzir segundo sua espécie. Cachorro produz cachorro. Tem que ver isso. Cada semente produz segundo sua espécie. O homem produz filhos, não produz cachorro. Então, se a semente é da igreja, ela não poderia produzir caras pintadas. Se ela tivesse a manifestação de Deus para perdoar, ela não poderia produzir caras pintadas, shorts, cortes de cabelo para mulher, conforme a Bíblia diz que não pode. Suas mulheres não poderiam estar andando de calça esporte, que é uma abominação a Deus. Mas a igreja apoia tudo isso e diz que tem poder para perdoar pecados. Então vamos prosseguindo para vocês verem o que é a realidade. 149, a palavra falada é a semente original, segunda parte. E o Espírito Santo é testemunha do dom predestinado que a igreja alega ter. Como? Ao regar a palavra. A igreja tem que regar a palavra. Você tem como perdoar pecado dentro de uma igreja. Essa igreja, ela tem que mostrar através dos seus frutos. Está aqui. Ao regar a palavra. Que palavra? Se ela não conhece a palavra do dia, como eles não conheceram a palavra do dia que era Cristo? Os fariseus disseram, como que você perdoa pecado? Quem perdoa pecado é Deus. Quer dizer, eles não reconheceram que ele era Deus. Tu sendo homem, te faz a ti mesmo Deus. Eles não reconheceram que ele era Deus e se fez homem. É o contrário. O homem nunca vê isso. Ele era Deus e se fez homem. Mas eles disseram, tu sendo homem, te faz a ti mesmo Deus. Mas ele podia perdoar pecado, porque ele era a palavra do dia. Era o dom de Deus naquele dia. Ao regar a palavra, é como a igreja pode alegar perdoar pecado, confirmando cada palavra com um amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o grande curador. Ele é o Salvador. Ele saiu do trono. Ele é os trovões. Ele tem novo nome. A igreja tem que confirmar aquilo. Eles são obras, são frutos. É regando a palavra. Agora você procura, nem dentro da mensagem, o povo da mensagem consegue regar a palavra do dia. A palavra do dia foi Apocalipse 10, de 1 a 7. Quando eles dizem que os trovões não foram revelados, ou não sabe o que são, ou quando diz que foram revelados, mas não sabe o novo nome, é porque eles não sabem que foram revelados. Eles estão enganando o povo. Aí não pode dizer amém. Deus tem um novo nome. Aí eles não falam nada. Mas nós dissemos amém. HM faz parte do nome de Deus. Amém. Está em Brana. Amém. Não em Billy Graham. Amém. Entendeu? Você tem que confirmar. O não também não, ele é amém. Não está lá. Amém. Eu gosto dessas coisas. Pode ir devagar. A mensagem é assim. Nós aprendemos, o estudo é a mensagem do irmão Brana. Quando ela diz essas outras coisas, amém, é isto, amém, para tudo, vem. Ela pontua a palavra. Apocalipse 10, de 8 a 11, é o ministério da esposa hoje. Amém.
É a mensagem de um só homem. Amém. Deus, agora, presta atenção, porque as pessoas passam por alto tudo isso. Deus predestinou o dom que viria para perdoar pecados. Deus predestinou o dom que viria para perdoar pecados. Não é qualquer pessoa que vai perdoar pecado. Está falando de um dom que está no dia para perdoar pecado. E quem perdoa pecado, você vai ver que é Deus. E foi por isso que quando Jesus encontrou aquele paralítico ali, diante dele, que eles desceram pelo telhado, o paralítico, porque não tinha como entrar pela porta, desceram pelo telhado. Olha que luta que as pessoas têm, que fé que as pessoas têm. A gente não quer fazer nada, quer receber a bênção de Deus. Eu fui curado, eu fui abençoado. Não teve uma luta. Aqueles homens desceram o paralítico pelo telhado, perante Jesus. Só que a hora que eles desceram, ele recebeu uma palavra diferente. Eles não queriam aquela palavra. Aqueles desceram o paralítico, Jesus olhou para ele e disse: filhos, homem, os teus pecados te são perdoados. Parece que nem o doente queria aquela palavra daquele jeito. Os fariseus estavam por ali, ouviram aquilo. Como pode esse homem estar blasfemando, dizendo que perdoa pecado? Homem, teus pecados estão perdoados? Ele não pode perdoar pecado, ele é homem. Jesus, conhecendo os seus corações, diz: qual que é mais fácil? Dizer para este homem: perdoados estão os seus pecados? Ou dizer para ele levantar e andar? Aí ele diz: para que saibais que o Filho do Homem, olha bem, Filho do Homem é Deus encarnado, é a palavra feito carne. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele voltou para o paralítico e disse: levanta-te e anda. Ele tem poder, mas pode fazer milagres na frente deles. Eles ainda saíram murmurando. Eles não podiam crer naquilo, porque agora era o Filho do Homem. Eles diziam Deus. Agora Jesus falou: para que saibais que o Filho do Homem, todo mundo sabia que é só Deus que perdoa pecado, mas agora ele está falando Filho do Homem. Filho do Homem é Deus numa carne, é um homem. E como que um homem pode perdoar pecado? Ele tem que ter os frutos do próprio Deus nele. As suas obras irão declarar se ele tem capacidade para fazer aquilo, se ele tem o dom. Eu quero especificar aqui, eu creio que é o bíblico, eu quero especificar duas ocasiões em que o dom de Deus manifestou para dizer: perdoados são os seus pecados. Um foi no amanhecer, em Jesus Cristo. Agora e o outro? Eu quero chegar lá. Porque teve um que pôde dizer: perdoados são os seus pecados. Em outras palavras, eu te perdoo. Ninguém te condenou, prostituta? Não, ninguém me condenou. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Quer dizer, eu te perdoo. Isso aqui é importante, mas é o tempo. O irmão Brandt diz aqui: e Deus, predestinou o dom que viria para perdoar pecados. Deus predestinou o dom que viria para perdoar pecados, mas isso foi dado ao corpo palavra, cheio do Espírito, porque somente a palavra pode perdoar pecados, porque a palavra é Deus. No princípio era a palavra, que é o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Só a palavra pode perdoar pecado, que só Deus pode perdoar. Agora, quando esse Deus está em carne, quando esta palavra, este verbo se materializa, você tem que saber que está vivendo naquele dia, daquele dom de Deus. É o dom de Deus para perdoar pecados.
E nós estamos hoje, olha, vamos dizer, aproveitamos 7 eras da igreja, o dom de Deus dado no amanhecer para perdoar pecados. 7 eras da igreja, 2 milênios, nós aproveitamos o dom de Deus para perdoar pecados. E hoje nós estamos aproveitando o dom de Deus enviado, predestinado no entardecer. Estamos usufruindo desse dom de Deus, desse perdão de pecados, que veio através da mesma materialização, da mesma palavra feito carne, do mesmo Deus que se fez homem e foi conhecido como Filho do Homem. No amanhecer Jesus, no entardecer brana. Era Jesus Cristo, no homem. Você vê lá no amanhecer Deus no homem. O que é Deus? A palavra. E o que é Jesus Cristo? A palavra. E o que é o entardecer? Exatamente nos Estados Unidos, onde o sol se põe. E ali é onde veio Deus encarnado outra vez. Então, 2 ocasiões a gente tem na Bíblia, porque para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Irmãos, o diabo sempre vem para enganar. Ele vem e traz alguma coisa, mistificação, para poder enganar as pessoas. A igreja tinha que continuar com aquele poder que Deus deu para a igreja. Jesus Cristo passou para a igreja através de Pedro. A quem você perdoar está perdoado, e a quem você retiver estão retidos esses pecados. Mas a igreja passou a observar aquilo e usar aquilo para poder alegar que ela tem poder e que ela é a única que pode perdoar pecado. Enquanto isto vem quando Deus se faz carne. Quando Deus se faz carne, então aquele espaço de tempo que Deus deu aquela ordem, as pessoas são perdoadas através daquela palavra feito carne no amanhecer. Vocês estão me entendendo? Agora, no entardecer, Deus veio em carne outra vez. Hoje o povo é perdoado através da palavra feito carne no entardecer. Isso não é para assembleiano. Isso não é para pentecostal. Isso não está sendo nem para o povo da mensagem. Isso é para o eleito. Eles veem o dom predestinado de Deus no dia para poder perdoar pecados. Está aqui o 149, a palavra falada é a semente original. Segunda parte. Bom, se vocês tropeçaram nos trovões, se vocês tropeçaram no novo nome, se vocês tropeçaram no último eleito, se vocês tropeçaram e caíram na mensagem de um homem só, tem mais essa para vocês tropeçar agora. Sempre Deus tem uma coisa, para que as pessoas tropecem e para que o eleito creia. O eleito crê com facilidade, mas aqui está, você tem que ver isto. Estamos usufruindo dos benefícios que Deus fez no entardecer, porque já havíamos usufruído dos benefícios que Deus fez no amanhecer, na morte de Jesus Cristo. Agora estamos usufruindo do poder da revelação, dos trovões, dos selos, do 7º selo manifestado em carne no tempo do irmão Brana, e completando sua manifestação do 7º selo, hoje, através do corpo místico do Senhor Jesus, que é a sua esposa. Glória a Deus. Eu gosto dessas coisas. A palavra é Deus. O 150, a palavra falada é a semente original, segunda parte. Quão verdadeiros eram os fariseus. Agora, presta atenção, eu tenho uma página aqui de mensagem para mostrar sobre o Filho do Homem, e logo eu tenho uma outra para poder mostrar no Filho do Homem no entardecer. Que eu creio que o que eu tenho pregado, tenho provado pela Escritura e pela mensagem do profeta. Isso daqui é verdadeiro. Quão verdadeiro eram os fariseus. Eu mencionei nesta manhã que chegaríamos nisto. Agora, eu olhei meu tempo, ele mencionou lá no parágrafo 74, agora no 150 ele chegou a repetir. Mas os fariseus disseram: este homem perdoa pecados? Sabemos que ele é um blasfemador, somente Deus pode perdoar pecados, e este homem está perdoando pecados? Não sabemos que
que aquela era a palavra. A palavra perdoa pecados, não sabendo que aquela era a palavra. A palavra perdoa pecados, porque ela é Deus. A palavra perdoa pecados, ela é Deus. E é difícil você crer que a palavra perdoa pecados, Jesus Cristo é Deus. Perdoa pecado, mas agora ele passa aquele dom também para Pedro, para que a igreja pudesse usufruir daquele benefício. E agora Pedro perdoando pecados. Irmão Branham, mas como foi que Pedro perdoou pecado? Ele não fez um confessionário, um cantinho, para ele ir receber as pessoas e perdoar. Não, no meio de muita gente, 3.000 pessoas, eles perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro responde em Atos, capítulo 2, verso 37 e 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O homem estava dando o que Jesus falou para ele: ó, a quem você perdoar está perdoado. E ele ia perdoar batizando as pessoas. Você perdoa batizando as pessoas. Agora, se você crê na revelação do 7 trovões do último dia, você também, quando é batizado em nome de Jesus Cristo, você recebe o seu perdão, mas já é no entardecer. Se você não crê na manifestação de Deus no entardecer, você não pode nem receber perdão. Por quê? Porque Ele já te perdoou no amanhecer, que foi no tempo de Cristo. O Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Amém. Deixa eu prosseguir, senão eu não termino. E é muito boa estas palavras. Deus sabe, Deus sabia e preconhecia através da presciência que tomaria este dom e que o usaria da maneira correta. Aqueles que o têm são vindicados através da palavra de Deus, como o restante da palavra e o Espírito. Isso está claro. Aqueles que têm. Agora, ali estava aqueles que têm Jesus. Logo você vê a igreja, aqueles que têm Pedro. Aqueles que têm Brana. Logo você vê aqueles que têm a esposa. É o ministério. É o ministério. Você tem que saber. Aquele que você blasfema é exatamente o que poderia te dar uma mensagem que perdoa pecado. É Ele que pode te dar uma mensagem. Era exatamente Jesus Cristo que daria esta mensagem. Ele era a palavra, é a palavra do dia, e Ele é a palavra do entardecer no tempo de Brana, e Ele é a palavra hoje no tempo da esposa. Amém? Isso está claro. Alguns te fariam crer que isto vem através do estudo, do ensinamento escolar, de graus, ele disse, vem através disso. Se você ficar tanto tempo na escola, se você se tornar um bispo, tem gente que mostra muita coisa que não tem nada a ver com a escritura. Estudar para ser um papa, ou você se tornar um cardeal, ou algo assim, ou um pastor, ou um presbítero estatal, e assim por diante. Alguns nos fariam crer que é dali de onde isto vem, o perdão. Quantos homens, através da imposição de mãos, farão você fazer algo, mas eles estão fora da palavra? Não, mas impuseram as mãos em mim para me fazer isso, mas eles estão fora da palavra. Esse é o problema. Por quê? Porque eles estão fora da palavra manifesta do dia. Se o povo percebesse que não estava com Jesus, estava perdido. Aquele que comigo não ajunta, espalha, diz o Senhor. Quem não estava com Brana estava perdido. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não está com a esposa está perdido. Aquele que não ajunta comigo, espalha. Deveriam ver isso, mas eles não podem ver. O 151, a palavra falada, a semente original, segunda parte, 151. Romanos 11, 29 diz: dons e chamadas são sem arrependimento. Deus os dá. Isso daqui, Deus dá um dom.
Você não precisa nem arrepender. Você pode ter dom de curar enfermos, de expulsar demônio, de pregar, de fazer bonitos sermões. Você pode ter um dom. É dado sem arrependimento. Isso quer dizer que você não precisa nem de se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. O homem pode cometer adultério, estar pregando, ele pode fazer milagres, estando vivendo com 2, 3 mulheres. É incrível, mas é Bíblia. Deus mostra isso, os dons e as chamadas são sem arrependimento. Então você não tem que crer nessas coisas dessa forma, você tem que ver o fruto. Se não tem o fruto da palavra naquele lugar, então simplesmente aquilo é um dom que é dado sem arrependimento e leva você para o inferno. Mas pelos seus frutos os conhecereis. Em São João 15,16, se você deseja anotar isso, ouça atentamente agora. Em seus dias, quão diferente Jesus era das denominações de seu dia. Eu tenho que ir apontando para vocês quão diferente era a Brana das denominações de seu dia. Quão diferente somos nós hoje das denominações da mensagem. Não tinha ninguém como Jesus, não tinha ninguém como Brana, não tem ninguém como a esposa hoje. Não tem ninguém igual. Você só pode ser enganado, você tem que ser enganado. Eu gostaria de segurar, isso daqui também é muito bom, eles apontavam por cima de seus ombros, olhavam em Jesus assim, e apontavam por cima de seus ombros Moisés, Abraão. Eles não conseguiam olhar nele, se ele soubesse. Aí Jesus foi, meu Deus do céu, deixa eu ler aqui. Somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, nós sabemos. Eles conheciam a história de Moisés, mas eles não conheciam o Deus de Moisés. Nós andamos com Brana, nós sabemos o que Brana fez, nós sabemos os movimentos, as ações de Deus no Monte Pôr do Sol. Alguém dizia, eu estava lá, aquela camisa de tal cor era minha, eu estava lá, isso prova que eu estava lá. Mas não conheceram o Deus de Brana. Esse é o problema. Eles conheceram Moisés, mas não o Deus de Moisés. A história de Moisés, a história de Brana, mas não o Deus de Moisés, o Deus de Brana. Porque ele se colocou diante deles em São João 6 e disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou a sarça ardente. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eles não podiam aceitar aquilo. Tu és um homem, tu não tens nem 50 anos e diz que viste Abraão. Isso pôs confusão na cabeça deles. Se você é um eleito, você não vai confundir com essas mensagens. Essas mensagens não confundem, ela esclarece. Mas o que não é eleito, a mesma luz que te ilumina para atravessar o mar vermelho, é a mesma luz que escurecia para os egípcios. A mesma luz que te ilumina para ver trovões, novo nome, último eleito, é a mesma luz que escurece para o povo da mensagem não ver essas coisas. Eles andam às cegas, as apalpadelas. Eles conhecem, eles alegam que conhecem a palavra de Cristo, mas eles não conhecem o Deus que estava em Cristo. Fogo pintado pode... Não, quem pode se aquecer através de um fogo pintado? Uma experiência de seminário, eles conheciam Moisés, mas não o Deus de Moisés. Agora, tem que haver uma prova, nesse dia que nós vivemos, tem que haver uma prova, porque nós tivemos outra vez, Mateus, ou São Lucas 17, 26 a 30, assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Jesus em seu dia, no amanhecer, falou do entardecer. Ele estava dizendo para o povo no seu dia, essa escritura que cumpriria 2000 anos depois. Assim como foi nos dias de Ló, nos dias de Noé. Também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, é só você ver o paralelo dos dias de Noé. Casamento e divórcio. Nos dias de Ló, homossexualismo. Assim será na vinda do Filho do Homem. Nunca houve uma degradação tremenda como houve
no tempo que o irmão Branham estava na terra. Isso daqui, no tempo nosso aqui, não, é simplesmente um complemento dos Estados Unidos ao Brasil. Mas isso aconteceu mesmo no entardecer, quando o Filho do Homem se manifestou. Deus veio e manifestou o ministério do Filho do Homem. Aí você vem e diz, bom, mas aquele ali não era Deus, era um homem. É isso que você tropeça. Esse Jesus não é Deus, é homem, e era Deus. Esse Branham é homem, mas era Deus em carne. É ministério do Filho do Homem, a palavra preordenada para aquele tempo, é o dom de Deus para aquele tempo. Deus teve esse dom no amanhecer e teve esse dom no entardecer. É predestinado para isso. Então, eu tenho poucos minutos agora para mim terminar uma página. Reprovação por causa da palavra, é coisa conhecida de vocês. Só para pontuar da forma correta, para que vocês saibam como que o ministério do Filho do Homem é que perdoa o pecado. Não foi o que Jesus falou? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, Filho do Homem. Ele não diz assim, para que saibais que na terra Deus tem poder para perdoar pecado. Não, Deus, quem dizia eram os fariseus, só Deus perdoa, mas eles não viram Deus em carne. Eles não viram o Filho do Homem, Deus em carne, Deus em um ministério, a palavra sendo manifestada numa carne, eles não podiam ver. Então preste atenção, reprovação por causa da palavra, parágrafo 67 ao 73. Havia somente um pouco de neve que nós puxamos para entrar no acampamento no começo da primavera. Eu estava lá de pé falando com o irmão Fred e o Espírito Santo disse, aparta-te e sai a um arbusto bem perto, e ele me disse, o Espírito Santo disse para o irmão Branham, há uma armadilha preparada para você, tenha cuidado agora. Porém, ele não me disse como e nem o que. 68. Eu voltei e disse ao irmão Fred, fui à igreja naquela noite, no auditório, e anunciei às pessoas, e na noite seguinte aconteceu. E então, de pé ali, quando ele me falou de alguns zombadores, ele disse, está em suas mãos. Preste atenção, que você só aprende dando atenção. Eles, falando assim, ele disse, está em suas mãos. Faça com eles o que você disser, acontecerá exatamente agora. Isso era o Espírito Santo falando para o profeta. O ministério do Filho do Homem no entardecer. 69. Ali está você. Por alguém irreverente, incrédulo, eles estavam ridicularizando e zombando nas reuniões. Um homem e uma mulher jovens, e ele estava tentando fazer amor vulgarmente com ela no edifício. O irmão Branham num culto, e um casal de namorado tentando aqui, abraçando, tentando beijar um ao outro, fazendo amor vulgarmente, tentando fazer amor vulgarmente no edifício. E a atenção de todos, enquanto eu estava tentando pregar, e puxava sua cabeça para trás, e subia em seu colo, puxava sua cabeça para trás, tentava beijá-la, e seguiam assim nas reuniões, chamando a atenção. Então quem mais estava chamando a atenção era o casal de namorado do que o irmão Branham pregando. E Deus já tinha falado para ele, tem uma trama preparada contra você, só que eles estão em suas mãos, você faz com eles o que você desejar. Quando Deus põe um poder desse na mão do homem, é porque Deus conhece o homem. Deus conhece o homem, porque eu vou te falar, se pôr na mão de qualquer um, já pega fogo agora. Desapareça do mapa. Ia desaparecer. Mas Deus sabe onde está a sua manifestação. Sua palavra manifestada, encarnada. O Filho do Homem. Deus sabe, o Filho do Homem está agora numa carne, Jesus Cristo é o Filho do Homem, mas ele está numa carne, ele não chama Jesus,
Ele chama Jesus no amanhecer, mas o Filho do Homem no entardecer, que o Filho do Homem é Jesus Cristo, no entardecer, ele não chama Jesus, ele chama Brana. Foi por isso que irmão Brana largou de pregar, quando eles chamaram irmão Brana de Senhor Jesus. É isso que as pessoas deveriam entender. Porque era no entardecer, Jesus Cristo tinha novo nome. No amanhecer era Jesus Cristo, mas no entardecer era William Marion Branham. Esse era o nome dele. E é humilde, é simples, é igual nós mesmos, com o nosso nome. Preste atenção. Aí o Espírito Santo disse agora: eles estão em suas mãos. Ele está querendo beijá-la, puxando a cabeça dela para trás, abraçando, querendo beijá-la, mas eles estão em suas mãos, eles estão chamando a atenção da plateia, mais do que sua pregação, mas eu te disse que aquela é uma trama preparada contra você, mas eles estão em suas mãos, faça com eles. Não é que Deus falou assim, ó, sai da frente, Brana, sai da frente, eu vou fazer o que... mas aí Deus ia matar mesmo. Você tem que entender isso, porque Deus é santo, mas quando ele está num homem, ele dá oportunidade de perdão. Ele abre a mão de misericórdia, ele estende a mão para o ladrão, para a prostituta, para o bêbado, para o maconheiro, para o drogado, para o traficante, para o pastor errado, para a esposa errada, para filhos errados. Quando ele está em carne naquela manifestação, ele está estendendo a mão. Se fosse Deus em sua essência, espírito, ele poria fogo nesse mundo. Mas diz irmão Brana, quando ele olha para o mundo, ele não olha direto para o mundo, ele olha através do sangue de Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós nesse dia, ele olha através da revelação. Quando Deus olha em nós, ele não vê nós, ele vê trovões. Ele vê novo nome. É isso que Deus vê. Eu penso que Deus, se Deus vê nossos erros, nossas falhas, ele também mataria nós. Qualquer coisinha errada que nós fazemos, Deus pode matar. Mas por que ele não faz? Ele tem uma manifestação pré-ordenada para aquele dia, um dom predestinado para aquele dia, para que as pessoas possam alcançar seu perdão, sua misericórdia. Vamos aproveitar isso aqui então. Então, ele me disse, o que você fará com eles? Houve um silêncio santo. Todos ficaram extremamente quietos. E eu pensei, o que eu devo fazer? 71, reprovação por causa da palavra. Então me lembrei, aconteceu no aviso do Espírito Santo 2 dias antes, e eu disse, eu os perdoo. Eles estão em suas mãos, ele querendo abraçá-la, beijá-la, atrapalhando sua reunião, mas eles estão em suas mãos, você faça com eles o que você quiser. O ministério do Filho do Homem na terra, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, então eu os perdoo. Irmão Brana não disse assim, ó, Deus vos perdoa. Você tem que aprender isso, gente. Aí não é Deus, porque Deus está no homem, é Filho do Homem, é o ministério. Esse ministério, vocês têm que saber que o ministério do Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, para consertar casamento e divórcio, que vocês casaram errado. O poder do Filho do Homem, nesse dia final, veio consertar casamentos errados, pastores que casaram errados, membros que casaram errados. E vocês deveriam entender isso, e gente de dentro da própria mensagem, como santarrões, eles vão piorar suas vidas. Como santarrões querem condenar aquelas pessoas, quando Deus mandou um dom na terra, para ajudar seus eleitos, sabendo que os seus eleitos estariam fazendo a coisa errada, casado errado, vivendo uma vida errada, mas tinha uma oportunidade, nos dias do Filho do Homem, e os dias do Filho do Homem se estende desde o tempo do irmão Brana até o rapto, porque ela comeu o livrinho. Se pudesse entender isso, eu os perdoo. O Papa não pode fazer, um pastor normal não pode fazer, só o Filho do Homem, que é a palavra do dia. Mas a palavra do dia hoje, o Filho do Homem, a palavra do dia hoje, vamos pensar nisso, é Jesus Cristo na esposa.
Quando você tem uma palavra, eu os perdoo. Eles podiam criticar de William Branham, dizer, a dele, querendo ser Deus também. Eu os perdoo. Quem perdoa é Deus. Ele era a palavra falada daquele dia. Por isso, irmão Branham tinha mensagem, mas pregava a mensagem e o povo não entendia. 72. Agora, aquilo era o que ele queria que eu dissesse. Quer dizer, o Espírito Santo não queria que o irmão Branham olhasse para ele e dissesse, vocês vão tudo para o inferno, vocês estão perdidos, nunca vi beijar aqui dentro, querendo beijar a moça aqui dentro da igreja, vai para o inferno, acaba, eu vou torrar vocês agora. Não, o irmão Branham diz assim, isso era o que o Espírito Santo queria que eu dissesse. O quê? Eu os perdoo. Qual o motivo? Ministério do Filho do Homem. Ser agradecido a Deus por esse ministério. Se a esposa come o livrinho, eu vou te dizer uma coisa, se a esposa come o livro chamado Casamento e Divórcio, pregado por William Branham, se a esposa come, ela tem capacidade de poder consertar esses erros hoje, porque ela comeu o livrinho. Aí ela fala, você então crê na mensagem? Você crê na vindicação daquela coluna de fogo, de coramba, que descia e subia lá no monte? Creio. Volte para sua casa com sua atual esposa. Ensina seus filhos a não fazer uma coisa vergonhosa como vocês fizeram. É o ministério, se as pessoas pudessem entender, porque ela comeu o livrinho. Agora tem uns que não comem, eles comem a opinião deles, eles vieram da Assembleia, vieram da Batista, vieram da Pentecostal, eles têm uma opinião que vieram da mensagem, da ala tal, da ala... Aí você pergunta, o que eu devo fazer? Você não pode ser isso, e quer dizer que você pode. Nenhum de nós podemos pregar. Sabe por que nós pregamos? É a graça. Eu os perdoo. Essa é a graça do tempo do irmão Branham. Mas agora é leão. Mas tem essa graça para nós. Eu os perdoo. O casamento foi errado. O que eu faço agora? Você pode acertar isso daí. Eu os perdoo. Aleluia. Deixa eu terminar aqui. Vem, isso é o que o Espírito Santo queria que ele queria que eu dissesse. Vem, porque além de tudo tenho sido culpado, talvez não daquilo, porém culpado. O culpado no mínimo é culpado no máximo. Se a gente entendesse que o culpado no mínimo é culpado no máximo, você nunca condenaria o irmão, a irmã, porque você é culpado. Mas eu sou culpado só nisso aqui. A Bíblia diz que culpado no mínimo é culpado no máximo. Então isso está mostrando para você não condenar seu irmão, sua irmã. Ter uma palavra, eu os perdoo. Eu os perdoo. Eu os perdoo. Então eu disse, eu os perdoo. E há testemunhas assentadas aqui agora que estavam lá então. Então o Espírito Santo desceu. Aí o Espírito Santo desce. Eu os perdoo. Não, eu condeno fulano, eu condeno por isso, ele não pode pregar por isso, não pode pregar por aquilo. Espera lá, mas creu, aceitou a mensagem do dia. Mas você tem que ver isso também, a mensagem do dia. Qual é a mensagem do dia? Qual é a palavra pré-ordenada para o dia? Apocalipse 10, 8 a 11. Você tem que ouvir essa mensagem de alguém. Agora, você vê que eu creio que todas estas coisas têm um significado. O que você faria com o poder? Como você veria a reação de uma ação? Algo que vem como um ato. Então, como você reage àquela ação? Você entende o que eu quero dizer? O que você faria? E talvez tudo que tem contribuído para onde estamos agora, eu não sei, eu simplesmente não posso dizer. Mas, volta aqui. Como você veria a reação de uma ação? Uma ação errada daquele casal. Qual a reação? A reação diz, eu os perdoo. Amém? Eu tenho aqui mais 2 parágrafos. O profeta do século XX, conheci também de vocês. Mas deixa eu ler a história completa para me terminar aqui. 187, 188, 189. O profeta do século XX. E já fazia algumas horas que eles estavam descansando, quando lá ele pescou um peixinho. O peixe era muito pequenino. Não obstante, havia engolido a isca e o anzol, não havendo maneira de extrair o anzol.
Lá ele lhe deu um puxão e tirou o anzol juntamente com os intestinos e as guelras do peixinho. Ao atirá-lo na água, disse: peixinho, esta foi sua última isca. Ele era tão pequeno que o irmão, ao pescar, puxou a barrigada do peixe tudo, saiu no anzol e jogou aquela casca novamente na água e diz: foi sua última isca que você comeu. O pequeno peixinho fez seus últimos movimentos e, caindo de lado, ficou flutuando, sendo levado para a margem pelo movimento das ondas. 188, profeta do século XX. Passado uns 30 minutos, o irmão Branham sentiu uma rara sensação, deu uma olhada nas árvores que estavam à margem, e dali vinha movendo-se à maneira de um redemoinho, um vento forte, e o Espírito de Deus lhe falou novamente: ponha-te sobre teus pés, fala a esse peixinho e voltará a viver. E aí a dúvida agora, irmão, fala esse peixinho, fala essa casca. A barrigada tinha saído tudo, o irmão tinha arrancado toda a barrigada do peixinho, que era tão pequeno. 189, profeta do século XX, imediatamente se pôs de pé, irmão Branham, e exclamou: peixinho, outra vez, te devolvo a vida. Não é assim, peixinho, Deus te devolve a vida. O ministério é do Filho do Homem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados. E porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Gente, não dá para a gente guardar isso. O Filho do Homem, a mensagem do dia, o ministério, o dom de Deus mandado à terra nesse dia final, veio para isso, para salvar, buscar e salvar nós que estávamos perdidos dentro da mensagem, dentro da primeira e segunda etapa. O Filho do Homem, a mensagem do dia, veio para poder nos salvar. Isso é Deus outra vez, através da sua palavra. O homem sempre é o problema. Jesus era o problema para o povo. Pedro era o problema para os dias. Branham era o problema nos Estados Unidos. E hoje é a mesma coisa. É um problema. Mas a palavra é o Filho do Homem. A palavra, a mensagem, Apocalipse 10, de 8 a 11, é a sequência do ministério do Filho do Homem de Apocalipse 10, de 1 a 7. E vocês deveriam saber que isso não é nosso, isso é de Deus. Isso é da palavra, isso aqui é para quem é eleito. Se você é eleito, creia. Coma isso. Peixinho, te devolvo a vida. Aquele peixinho morto que flutuava há poucos minutos, recebeu vida e, movendo-se, ligeiramente se mergulhou na profundidade do lago. Ben-Hur, havendo experimentado o assombro do milagre, disse como os apóstolos do passado no Monte da Transfiguração: é bom que fiquemos aqui. Agora hoje, é bom que fiquemos aqui. Quando você vê a palavra sendo exposta na essência de que irmão Branham pregou, de que Jesus pregou, você vê essa mensagem hoje na essência. Eu digo, não, isso foi por dia de Jesus. Não, Jesus diz: quando estiver um tempo como Noé e Ló, eu estarei na terra outra vez. Foi isso que Jesus disse. São Lucas 17, 26 a 30. E você hoje não percebe que estamos vivendo no mesmo tempo, nos mesmos dias, e que Deus está aí. Deus está na sua palavra. Deus é a palavra, o Filho do Homem é a palavra, só que é a palavra feito carne, a palavra feito carne em Branham, mas agora a palavra feito carne no corpo de Cristo. Não dá para ver a palavra feito carne. Você tem que ver quando fala a noiva a palavra. Você deveria saber, noiva a palavra quer dizer, é Deus feito carne num povo, mas um povo que não está brigando, um povo que tem
crido na palavra, um povo que tem recebido a palavra, um povo que tem manifestado esta palavra, não só ouvido, mas manifestado. Pai Celestial, te damos graças porque o Senhor veio me buscar e salvar. Eu estava perdido, não adulterando, não mentindo, não roubando, mas eu estava perdido, sem conhecer selos, trovões, novo nome, sem conhecer a revelação, mas o Senhor veio, através do ministério do Filho do Homem, me buscar e me salvar nesse dia final. Ajuda, Pai, que mais algum eleito escute essa mensagem em alguma parte do mundo e dá um jeito de chacoalhar a poeira da sua vida e receber essa mensagem, vê-la como a verdade do dia, sua manifestação nessa hora final, sempre em vasos que não dá para crer neles, mas o ministério, as obras são mostradas claramente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E sabemos, Pai, que hoje suas obras não estão sendo reveladas só em cura divina, porque cura divina, o mundo inteiro está envolto a ela, mas o Senhor está se revelando através da sua própria palavra pregada, materializada.